Você chegou a morar quantos anos lá? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. E fez de tudo lá, né? Eu fiz, fui enfermeiro. Você foi enfermeiro? Eu roubei muito também. Porque quando não tinha grana, a gente metia a mão, né? Descuidista é o nome, né? Roubou? O que você roubou? Roubava tudo, né? Eu, inclusive, eu passei numa cidade onde eu dancei. Puxei 10 dias, em Daytona Beach. Eu fui de... Nós fomos, né? Cadê a sua secretária que está sempre ali tá aí, ouvindo essas barbaridades? Irreverente, autêntico, polêmico, produtor musical, cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário brasileiro. Ele faria hoje, dia 28 de setembro, faria 81 anos. Eu estou falando dele, Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia. Roda a vinheta. Olá, bem-vindos ao canal Bia Apresenta, eu sou a Bia. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez para a gente ter esse bate-papo. Espero que todos estejam bem. E hoje, Tim Maia estaria completando 81 anos de vida. Infelizmente, ele nos deixou no dia 15 de março de 1998, vítima de infecção generalizada, mas ele deixou um legado imenso e ele foi o responsável por introduzir o soul e a funk music aqui no Brasil. E assim, Tim Maia, eu sempre ouvi Tim Maia. E tinha uma música que eu ouvia e que eu não sabia que era do Tim Maia. Eu ouvia, gostava muito, e assim, o que me intrigava era que assim, que a música, ela era cantada em inglês, mas ela era cantada em português pelos back vocals. Aí eu ficava meio assim, eu era adolescente ainda e tava ouvindo ali, né, em casa. Meu pai às vezes colocava o disco e eu ficava espiando ali pra ver se eu conseguia ver quem é que tava cantando. E aí, um dia eu perguntei pro meu pai, quem canta essa música? Aí meu pai falou, essa música é cantada pelo Tim Maia. E sabe qual música é? Essa aqui, ó. These are the songs I wanna sing. These are the songs. Essa música, ela é linda, linda. Ela foi gravada ali entre 69 e foi lançada em 69 e 70. Eu fiquei sabendo esses dias, eu não tinha ainda ouvido a versão do Tim Maia com a Elis Regina. É uma versão maravilhosa, vocês precisam ouvir. E Tim Maia nasceu em 1942, lá na Tijuca. Ele foi o caçula de 18 filhos. Ele teve uma infância pobre. Ele vendia ali marmitas junto com o pai dele. E aos 8 anos de idade ele ganhou um violão. Ele começou a cantar na igreja, como muitos que a gente vê, artistas aí da soul music que começam ali, da música negra, começam mesmo nas igrejas. É a grande iniciação, vamos dizer, né? Começa ali na igreja. E ele começou tocando bateria, depois ele foi tocar violão, e em 57 ele montou o The Sputniks, junto com o Roberto Carlos, também fazia parte do grupo. E a infância, na adolescência e na juventude do Tim Maia, ele conviveu ali com o Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Jorge Ben, que hoje em dia é o Jorge Benjor. Ele, em 59, ele foi para os Estados Unidos. Ele foi ali com o pessoal da igreja, ele não tinha dinheiro, não tinha condições de ir, e ele ficou na casa de um dos amigos ali do pai dele, lá nos Estados Unidos, que eram umas pessoas ali da igreja, pessoas que eles conheciam, e ele se hospedou lá, e foi lá que ele teve os primeiros contatos ali com o soul, com a música americana.
e ele ficou lá por 5 anos aproximadamente. Ele foi deportado para o Brasil por conta de consumo de drogas ali. Ele fez pequenos furtos ali, e aí ele trilhou ali uma viagem por 9 estados, e lá em Daytona Beach ele foi preso e foi deportado para o Brasil. E Tim Maia foi muito polêmico. A história do Tim Maia tem assim, muitas polêmicas envolvidas, muitos amores, e inclusive no filme de 2014, Tim Maia, foi feita uma biografia dele, e que foi interpretado pelo Babu Santana e pelo Robson Nunes. Ele também é maravilhoso, assim, é um filme que quem não assistiu precisa assistir. Esse filme também ele deu algumas polêmicas, porque teve umas rusgas ali entre o Roberto Carlos e o Tim Maia, e isso não foi muito bem esclarecido, mas enfim, aqui no Me Apresenta a gente está para falar realmente de todo o legado que Tim Maia deixou para nós. Tim Maia, ele teve, como eu disse, muitos amores, teve muitos sucessos. Ele foi responsável aí, como eu disse, por introduzir o soul aqui no Brasil. Ele teve músicas que a gente ali dançou, que tocou nos bailes, que o pessoal se apaixonou. Me Dê Motivo, Descobridor dos Sete Mares, Azul da Cor do Mar. Na década de 70, ele lançou o primeiro disco dele, Tim Maia. E ali entre 74 e 75 ele ficou numa fase mais introspectiva. Foi quando ele começou a ler o livro Universo e Desencanto. E ele entrou ali na cultura racional. Inclusive, quando ele estava nesse período, ele estava acreditando que o mundo poderia ser mudado, que a gente poderia entrar numa outra fase, numa outra era, uma era em que tinha um ser maior, que pudesse nos passar mensagens importantes, mensagens de fé, mensagens de mudança, que a gente teria que ver o mundo de uma forma diferente. Era o que ele estava acreditando. Inclusive, nessa época, ele deixou os vícios, ele começou a usar roupas brancas. Na casa dele, ele só queria que as pessoas entrassem com essas roupas, com roupas brancas. E foi quando ele já tinha o filho dele, o Léo Maia, que é o Márcio Leonardo, nasceu em 74, e depois ele teve o Carmelo. Carmelo, esse nome foi uma indicação do guru da seita dele, né? Que era um nome assim, sem pecados, era um nome limpo, era Telmo Carmelo. Ele queria colocar Telmo, mas acabou colocando Carmelo e acabou chamando o Carmelo de Telmo. Ele chamava o Carmelo de Telmo. Então, nessa fase, ele lançou esses dois discos, que foi Tim Maia Racional, mas ele ficou 1 ano nessa filosofia. Porém, ele se decepcionou, ele teve uma decepção com o guru, ele achou que o guru era charlatão, ele não acreditava mais na liderança dessa filosofia, e ele tirou os discos de circulação e voltou a ser o Tim Maia de antigamente, a ter ao mesmo ritmo, a mesma pegada de antes. E aí, esses discos, eles ficaram meio raros, são raridades até hoje. Então, assim, ele tirou de circulação, mas os discos viraram raridade. E nessa época, ele, nos anos que foram os anos seguintes, ele teve muitos outros sucessos, como eu falei, inclusive os sucessos eram gravados pela Seroma, que era a editora que se tornou gravadora depois, como Vitória Regia, que produzia os discos, ele mesmo produzia. Ele se tornou o artista, assim, o primeiro artista independente do Brasil.
Tim Maia ganhou 6 prêmios Sharp como melhor cantor, influenciou muitas gerações, influencia até hoje. Ele era uma pessoa que via o mundo de uma forma só dele. Ele foi homenageado pela Globo no Por Toda a Minha Vida, foi homenageado no Som Brasil. Ele teve uma homenagem do Nelson Motta, que era amigo e fã dele, que fez o livro best-seller Vale Tudo, que depois se tornou uma peça de teatro que foi interpretada pelo Thiago Abravanel. E eu gostaria, sim, de ter uma palavra para dizer sobre Tim Maia, mas não tem como, porque assim, Tim Maia é muito. Tim Maia, tudo é muito, é exagerado, é exacerbado. E eu nasci em 76 e assim, eu conheci as músicas do Tim Maia, mas infelizmente eu não consegui nenhum show dele, não consegui participar dessa maravilha que era ver o Tim Maia. Tim Maia era também muito conhecido pelos abraços no show. Muita gente não tinha essa reclamação, vamos dizer assim, era uma característica do Tim Maia. Era ele atrasar, era ele faltar nos shows, era ele reclamar do som. Se ele não tivesse ido antes para poder passar o som não sairia bem feito. Então, realmente é uma perda assim, bem importante para nossa música brasileira. E esse ano aqui fez 25 anos da perda do Tim Maia. Ele fez o último show dele no Teatro Municipal de Niterói no dia 8 de março de 1998, e ele foi se apresentar. Ele já não estava bem de saúde, ele já tinha tido alguns problemas ali com obesidade. Ele descobriu, depois nos exames foi descoberto que ele era diabético também, então ele teve várias complicações de saúde. E aí ele ainda assim foi se apresentar nesse show, e ele entrou no palco, ele começou a cantar, ele falou as primeiras estrofes da música, não quero dinheiro, só quero amar, mas ele não conseguiu. E aí ele já acenou com a mão que ele não estava bem, ele saiu do palco e já saiu de lá de ambulância, ficou uma semana internado, e no dia 15 de março de 98 nós recebemos a notícia de que ele tinha falecido. A gente tinha perdido esse grande mestre, compositor, empresário, maestro, produtor musical, e que deixou muita saudade no coração de todos nós. E assim, realmente uma perda irreparável para a música brasileira. E eu quero saber de você. Qual foi a sua história com as músicas do Tim Maia? Conta pra mim, vamos compartilhar, vamos conversar, e se inscreva no canal, ative as notificações, me siga aí nas redes sociais pra gente trazer mais vídeos e pra gente continuar difundindo a nossa cultura black, o nosso gênero musical soul, que a gente gosta e que tem muita coisa pra gente conversar, muitos artistas aí pra gente bater um papo. Então, se apresenta, curte e comenta. Beijo!